E eu quero, assim, em rápidas palavras, compartilhar algo com você que o Senhor colocou no meu coração. Tenho certeza que vai ser uma palavra rema de Deus para este momento que você está vivendo, enfrentando aí na sua vida, no nome de Jesus. Diz-nos assim a Escritura Sagrada: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Procura estabelecer na terra que eu indicar. Verso 3. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Irmãos, olha, Deus dá uma direção em uma situação que Isaque estava vivendo meio ao caos. Eu quero que você comece a imaginar nesta hora um ambiente de assolação, porque era justamente o que estava acontecendo naqueles dias. O ambiente, a realidade, a crise que cercava aquele povo era justamente destruidora, porque havia fome, não tinha alimento. E de repente, eles poderiam até imaginar, mas onde Deus está? Que Deus não se atenta para o que está acontecendo. No meio da adversidade, no meio do caos, era necessário entender qual era a vontade de Deus. Qual era o propósito do Senhor? Onde é que Deus queria conduzir? Porque a adversidade, ela não vem e permanece nas nossas vidas. É o momento que nós entramos num estágio de Deus. É o momento que a gente ora mais, que a gente passa a ter uma afinação maior com aquilo que pertence a Deus, com aquilo que é do Senhor. E de repente, Deus começa a falar com Isaque que haveria um lugar, haveria um propósito de bênção, mas teria um requisito para se cumprir. O Senhor diz para ele: não se ausentar, mas vai para a terra, permaneça, eu vou te orientar, eu vou indicar tudo como vai ser, e você vai ver frutificar nesta terra. Quando eu comecei a ler este texto da palavra do Senhor, a leve impressão que a gente passa a ter é que precisava de uma ação miraculosa de Deus imediata. Porque hoje nós vivemos em dias que tudo precisa ser imediato. Tudo precisa ser rápido. E aí de repente Deus chama Isaque para quê? Para entender o que os céus estava a estabelecer na sua vida. E trazendo para a nossa realidade, eu posso ver que nos momentos de adversidades que nós estamos vivendo, passando, Deus tem uma direção específica. Deus tem uma direção exata para nos conduzir. Primeiro, Deus fala: permaneça. Permaneça onde você está. Permaneça, porque eu vou abençoar. Eu vou fazer frutificar.
E muitas vezes nós começamos a observar o ambiente e aquilo que está diante dos nossos olhos não é favorável. A gente quer sair, a gente quer tomar uma iniciativa que não faz parte do propósito de Deus, não faz parte da vontade do Senhor, e a gente começa a sair do lugar onde Deus nos colocou para viver uma experiência gloriosa. É por isso que eu quero que você fale com o seu irmão que está do seu lado: permaneça, persevere. Irmão, só que nesta hora nós somos bombardeados. Até quando você vai permanecer nisso aí? Você já tentou tanto e não deu certo. E aí o bombardeio é grande. Só que Isaac, no seu coração, decidiu permanecer. Você não precisa ser guiado pelo que as pessoas falam. Você não precisa ser direcionado por o que tantas vozes chegam na hora que você precisa unicamente ouvir a direção de Deus. Ouvir a direção do Senhor. O que Deus falou a respeito? Que abençoaria. Você já parou para analisar o que Deus está falando a respeito desse projeto que Ele colocou no seu coração? Você já parou para entender? Mas o que está diante dos seus olhos não é favorável. O que está diante de você muitas vezes não dá liga com aquilo que você acredita, que você pensa, porque é o contrário. Mas o Senhor ainda permanece falando neste lugar: persevera, permanece, porque a bênção de Deus não depende da realidade do momento. A bênção do Senhor é ela que enriquece e não acrescenta dores. É preciso nós termos uma decisão clara dentro de nós. Isaac falou: bom, é aqui que Deus quer agir? É aqui que Deus quer trabalhar? Irmãos, num lugar totalmente improvável. Você vai ver no verso 12, que Isaac ainda tem uma atitude mais ousada. Ele começa a plantar naquele lugar. Irmãos, a fome era grande. Ele poderia pegar a semente e comer. Ele poderia consumir tudo que tinha. Mas ele resolve plantar. E aí eu posso entender quantos poderiam chegar para ele. Mas num lugar desse de fome, você vai plantar o quê? O que vai mais acontecer aqui? Vai embora. Sai deste lugar, você pode prosperar em uma outra terra. E ele começa a lançar a semente, ele começa a plantar. Enquanto muitas vozes soavam aos seus ouvidos, ele ainda no seu coração acreditava. É por isso que eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Não importa o que está acontecendo, mas lance a semente da fé, da perseverança, da persistência, porque há uma palavra profética de Deus na sua vida. Eu vou abençoar, eu vou fazer. Irmãos, e quando Isaac, eu sei que ele não esquece, obrigado. Ainda quando Isaac olha para aquela realidade, lançando a semente, as pessoas poderiam estar bombardeando o seu emocional. Aí ele começa a ver algo de Deus fluindo naquele lugar. E a palavra nos declara que naquele mesmo ano, ele começou a ver o fluir de Deus.
a bênção do Senhor, e uma colheita começou a acontecer, e a palavra nos relata que no mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Deus começou a fazer frutificar. Irmãos, Isaac entendeu realmente, a bênção de Deus está comigo. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que eu vou avançar muito mais. Só que eu vejo que este tempo na vida de Isaac era um tempo preparatório. E quando nós estamos sendo preparados por Deus, nós precisamos ser bem-sucedidos em todas as etapas. Primeiro era na escassez. Ele precisava entender Deus no momento de adversidade, no momento de escassez. Ele precisava ter discernimento espiritual para saber como é que Deus queria fazer dali para frente e ouvir a voz do Senhor. Depois que ele começa a plantar e a colheita vem, ele começa a desfrutar daquilo, só que ele estava em terras de inimigos. Ele estava em terra que havia muitos que não acreditavam nele, e aí agora suscita-se uma inveja. É por isso que eu vou falar para você, se na caminhada você for muito melindroso, se no processo de Deus você se doer facilmente, você pode correr o risco de ficar para trás. Então é necessário ser firme e constante na fé, entendendo que o Senhor te chamou para algo extraordinário. Mas quando esse propósito de Deus começar a acontecer, você pode ter certeza de uma coisa: vai suscitar a inveja. Muitos vão querer cruzar pelo seu caminho para tentar te atrapalhar, dizendo que está tudo errado, que não vai dar certo, que não tem por onde acontecer. Por quê? Não acredita naquilo que Deus colocou na sua vida. É por isso que eu quero chamar você nesta hora. Acredita plenamente que você está nesse tempo preparatório de Deus. Você fala: pastor, eu nem estou ainda avançando tanto, e eu vejo, é um lutando contra, é outro querendo puxar o tapete, é outro querendo atrapalhar. Meu filho, minha filha, glorifica a Deus, exalte a Ele, glorifica, porque quando a guerra é grande aqui, é prova que os céus estão abertos. Deus não conta com os melindrosos. Os covardes do caminho voltam, não permanece. É por isso que nessa tarde, Deus está querendo encher a sua alma de força. Deus está querendo encher o seu coração de quê? De certeza, de convicção, que foi Ele que te chamou, foi Ele que te colocou neste negócio, é Ele que está na frente. Você pode imaginar, mas por que está tudo assim? Porque ainda a última palavra é dele. É dele, calma, etapas. Se você tivesse visto tudo antes, você já teria fraquejado, você não teria permanecido. Mas o Senhor vai trabalhando por etapas, por momentos. E aí, de repente, depois dele ter enfrentado a inveja, a perseguição, os inimigos agora começam a entulhar os seus posses. Irmãos, eu sei que não é simples e fácil a gente recomeçar algo. Aquele que já foi empresário e hoje luta para uma restauração na sua empresa, quando começa a ver o quadro do momento, entendendo que já viveu algo bem maior, se não tiver alinhado com os céus, é tomado por um desânimo, por uma frustração, uma decepção que bate na porta a todo momento,
mostrando que não está valendo a pena. Só que o espírito que movia na vida de Isaac, a palavra que estava sendo liberada, aquilo que o Senhor tinha falado para ele: eu abençoarei. Pode estar tudo sendo contrário na sua vida, mas eu quero que nesta tarde você acredite no que a palavra de Deus já determinou. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer acontecer. Não importa o que está acontecendo no momento, tudo está contribuindo para o propósito de Deus, para a vontade do Senhor. Aí Isaac instala a sua tenda lá no vale de Gerar. O vale são baixas extremidades. O vale é lugar que a gente não tem aplauso, não tem reconhecimento. As pessoas parecem que não nos vê. Mas ali ele permanecia desentulhando. Possa ser que em algum momento da sua vida o cansaço chegou, a incerteza veio no seu coração, mas ele lembrou-se da palavra: o Senhor abençoaria a minha vida. Quantas palavras proféticas o Senhor já liberou na sua vida, na sua casa, na sua família, lá no local que você trabalha. E muitas vezes você é tomado por um desânimo, um cansaço, que a vontade que você tem é desistir de tudo. O Senhor diz para mim e para você nessa tarde: permaneça. Falta pouco. Falta pouco. Comece a enxergar este tempo da sua vida como os últimos passos neste deserto. É tempo de você tomar fôlego. É tempo de você respirar fundo, erguer a cabeça e acreditar: eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Faz-me lembrar quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos. O Senhor termina a sua missão do dia e de repente ele estava indo para um lugar deserto. Só que a multidão não se ausentava. De repente os discípulos chegam para ele: mestre, a hora é avançada, eles estão com fome, libere esse povo para que vão para as aldeias comprar comida para si. E Jesus olha para aquela multidão, a noite se aproximando, e Jesus é tomado por uma íntima compaixão. Jesus sente a aflição, a necessidade, e Jesus pergunta: o que vós tendes aí? Senhor, são poucos pães, poucos peixes, não dá para alimentar a multidão. Jesus pega, dá uma ordem para eles mandar a multidão se assentar, entrar no lugar do descanso. Aleluia! Quando tudo falha perante os nossos olhos, nos braços do Mestre ainda há descanso. Nos braços do Pai ainda há um refrigério. E aí de repente Jesus pega tudo que tinha, totalmente improvável perante os olhos da multidão, e Jesus agradece. Jesus dá graças ao Pai. O que eu quero falar para você nesta hora? Muitas vezes
nós só lembramos daquilo que não deu certo. Nós só lembramos, mencionamos aquilo que não foi bom. E nós não celebramos o que nós temos. Aquilo que o Senhor já fez. Aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O pouco que tem, agradeça a Ele. Deus não esqueceu de nenhum de nós. Mas primeiro é Deus trabalhando. Deus preparando o ambiente para celebrar um grande milagre. É por isso que eu quero convidar você nesta hora a se colocar de pé.